Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal, com um vídeo muito importante para nós. E dessa vez é realmente muito próximo, né? Tem essa matéria aí do Metrópole, na verdade nem importa tanto a fonte, mas é o evento que ocorreu hoje, né? Uma cena trágica. O Lula, o presidente brasileiro, ia visitar a Colômbia, visitou, e houve, assim, a gente não ouve falar disso, né? Pelo menos não com essa conotação na mídia, com esse nome, em países da América do Sul. Mas hoje a Colômbia tem ataques, né, terroristas, horas antes do presidente brasileiro chegar ao país. Atentados ocorreram nas cidades colombianas de Cali e de Amalfi, horas antes do presidente desembarcar no país. Então isso foi hoje um ataque grave. Nós estamos falando de uma América do Sul onde praticamente o norte, né, a Venezuela, foi cercada por navios de guerra americano, destroyers, caças, navios, drones. A Venezuela e o presidente Nicolás Maduro convocou seus milicianos, armando eles para se preparar para uma invasão americana. A Colômbia do Gustavo Petro declarou apoio ao presidente Nicolás Maduro da Venezuela. E também Cuba, Nicarágua, esses países aí mais esquerda, né, obviamente estão do lado dele. O Brasil tenta se manter mais neutro, mas a gente sabe muito bem como esse presidente daqui é a favor, né, de que lado ele está. E a gente está vendo aqui uma implantação de caos, de medo, porque o que é um ato de terror? A primeira coisa que um ato terrorista causa na nação, irmãos, a primeira coisa é criar no psicológico da nação medo. Você destrói as bases, as proteções internas de um povo quando você faz esse tipo de ataque, criando o quê? Uma instabilidade interna, um medo, tornando a população, deixando a população com medo nessas condições, elas ficam muito mais propensas a sugestões, né? E aí fica bem complicado. E vocês vão ver onde a gente vai chegar, hein? Enviado especial a Bogotá, a Colômbia foi palco de ao menos 2 ataques nesta quinta, dia 21/8, dia em que o presidente brasileiro chega ao país para participar de uma cúpula de países amazônicos. Os incidentes provocaram a morte de civis e policiais. Um dos atentados ocorreu na cidade de Cali, cerca de 450 quilômetros de Bogotá, que é a capital, onde o presidente brasileiro foi para a cúpula, né? No município, 2 explosões de origem desconhecida foram registradas próximo a uma escola de aviação militar. Então aí tem as fotos dessa tragédia que aconteceu, infelizmente. Pelas redes sociais, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que o atentado em Cali deixou ao menos duas pessoas sem vida. Petro disse ainda que o terror é a nova expressão das facções que se submeteram ao controle da junta do narco no país. Ou seja, ele está acusando justamente o quê? Aqueles que o presidente Trump está querendo combater aqui, que é o quê? São os narcotraficantes, né? E esses aí, né, principalmente a Farc, né? Essa turma tem bastante poder pelas bandas da América do Sul. Colômbia nem se fala. E aí o Gustavo Petro já disse o quê? Que esse terror é uma nova expressão de facções que se submeteram ao controle da junta do narco. E ele era um ex-guerrilheiro. Abre aspas. O governo considera e pede ao mundo que também considere a junta do narcotráfico como uma organização terror, assim como suas bandas armadas no Cauca, Guaviare, Antioquia e no Caribe colombiano. A junta do narco, herdeira do bloco capital dos paramilitares, comanda as dissidências de Ivan Mordisco, a segunda Marquetália e o clã do Golfo, fecha aspas, escreveu o presidente. Aí você fala, poxa, então quer dizer que ele é contra essa turma? Não, ele é contra este grupo. O que vai ser feito aqui, ninguém vai eliminar o narco 100%. É igual combater o crime no Brasil. Lembra que o Supremo Tribunal Federal, até um tempo atrás, concedeu para a polícia mais autonomia no combate ao crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, Ceará, essas bandas. Por quê? Não é porque eles querem o fim,
Mas é porque surgiu muitas facções, muitos grupos dissidentes daqueles que eram os principais que comandavam os principais estados, né, os principais do país, e meio que perdeu o controle. Então o que eles querem é só centralizar mais isso aí, porque tá fora de controle, virou realmente um bang bang e tem muitas facções, tá bem fora do controle, tá perdendo o controle. E aí eles precisam voltar as coisas a um eixo, né? Deixar as coisas pelo menos mais controladas. E aí o Petro está direcionando aí, né? Outro atentado ocorreu em Amalfi, a cerca de 370 quilômetros da capital. Na cidade, um helicóptero da polícia foi atacado com um drone. Segundo o balanço do governo colombiano, o atentado resultou em pelo menos 8 policiais sem vida e outros 8 feridos. Puxa, que estranho, né? Olha só, a gente conversando aqui e a matéria caiu. Vamos ver se dá pra voltar aqui. Dá. Beleza. Situação bem triste. Vamos para outra fala do presidente na rede social, né? Abre aspas. Temos a lamentável notícia de 8 policiais eliminados e outros 8 feridos no helicóptero cuja missão é levar pessoal para a erradicação de plantações de coca em Amalfi. A autoria do ataque é atribuída ao chamado Frente 36 do EMC, escreveu Gustavo Petro, presidente colombiano. Lula decolou de Brasília rumo a Bogotá, depois das 17h20 no horário da capital federal, 15h20 na Colômbia. A previsão é de que ele pouse na capital colombiana por volta das 20 horas do horário local, 22 horas no Brasil. Então ele está chegando por lá aí no horário dessa gravação. Interessante, né? Eu estava aqui com o nosso Telegram aberto, né? E a primeira notícia que eu tenho aqui do Central Política, que sempre passa pra gente, eu não coloquei aqui no nosso canal ainda, mas eu vou passar para vocês, mas esse vídeo aqui é muito importante, olha só. Mucha atención, el gobierno del presidente Petro declarará la conmoción interior tras los atentados terroristas de las disidencias de las FARC. Luis Eduardo Maldonado tiene los detalles. Luis Eduardo. É isso que vocês vão ver aqui, ó. O governo decretou comoção interior. O que significa comoção interior, não é? O presidente Gustavo Petro decretou isso hoje na Colômbia. Gustavo Petro decretará comoção interior após os atentados de terror cometidos por dissidências em Antioquia e Vale. O que é isso? É um mecanismo previsto na Constituição da Colômbia parecido com um estado de exceção. Permite ao governo adotar medidas extraordinárias de segurança e ordem pública, como restrições temporárias, vai tirar a liberdade do povo, e certos direitos, até alguns direitos da população, acaba, né, sendo mais flexível, e também dá maior poder às Forças Armadas e à polícia quando há grave ameaça interna, como terrorismo e rebelião. Então, vocês acham que, né, as coisas estão comum no mundo, irmãos, mas não está. As coisas estão bem complicadas no mundo e o Trump está justamente o quê? Fazendo uma pressão, né? A pressão que o presidente Trump está implicando contra os grupos narco aqui na América do Sul é bem pesada. Ele já está mandando mais navios, destroyers, caças, drones. Ele mandou mais de 4.500 militares para uma operação especial aqui na região. Então há bastante medo. Tanto é que na Colômbia, né, eles soltaram um dissidente político. O próprio presidente Nicolás Maduro também soltou lá a sua opositora. Tá tentando aí meio que acalmar os ânimos, mas é óbvio, esse plano aí, inclusive saiu na capa da Economist de 2019, não é? Então o plano de tirar o Nicolás Maduro é bem antigo. O Trump queria fazer isso no primeiro mandato, mas a Covid impediu. Agora provavelmente não vai ocorrer isso, não vai ter mais esse empecilho, né? E após um atentado, justamente hoje, na visita do presidente brasileiro, o Gustavo Petro da Colômbia está acusando um grupo também de de narcotrá, né? E agora decretou praticamente um estado de exceção ou comoção interior. Maior poder à polícia, maior poder às Forças Armadas, retirada de liberdades e um estado de exceção entrou na Colômbia. Vamos ver o que virá nos próximos dias, mas as coisas tendem a ir para o tudo ou nada. Enquanto aqui no Brasil também, né, o enfrentamento contra os Estados Unidos é muito grande, a oposição aqui está praticamente rachada e tendo muita esperança nos Estados Unidos.
E só que eu acho que muita gente aí nem sabe ou ainda não entendeu para onde as coisas estão se encaminhando. Os rumos não são o que muita gente está esperando. Vamos lá, né? Tá aí a matéria para vocês. Então, são dias complicados. Nós temos mão de pessoas importantes, tá? A disputa pela América do Sul é ou os Estados Unidos vão implantar, né, com seus aliados de direita ali, um regime onde vai unificar tudo, sob o comando e a influência norte-americana, com mais liberdade, ou nós cairemos nas mãos do eixo eurasiano, Rússia e China. No meu entender, dado que eu estou vendo aqui, parece que o Putin e o Trump têm um acordo, né? Eles vão partilhar isso e talvez ali naquele encontro houve um acordo onde a América foi entregue aos Estados Unidos. Se isso ocorrer, se preparem porque nós vamos ter bastante combate, bastante mudança política. Líderes cairão e outros ascenderão, tá bom? Forte abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.